Tá. Eu sou Paulo César Caldas, sou aposentado. Queria falar um pouco sobre a famigerada questão dos 28,86%. Como sabe, enfim, os aposentados são diretamente interessados nessa matéria, no dia 14 de junho, o sinal da entrada do ajuizamento da execução. No dia 22 de agosto, o apito Brasil dizia que até aquele dia ainda não havia acontecido nada na 20ª Vara Federal. Já vamos completar, depois de amanhã, 4 meses, né? Não, desculpe, 5 meses, de junho a novembro. Eu queria saber se, mais recentemente, tem algum fato novo. É a primeira pergunta que eu tenho para evitar que eu diga alguma bobagem antes das outras. Quer fazer as outras já? Não, eu acho melhor deixar um step by step, uma de cada vez, para não atropelar a informação. Eu vou pedir então o nosso diretor jurídico, o Jordan, Vou responder. pegar aqui, tem só aqui. Ele não sai. Passa para cá, então depois se devolve. Depois eu devolvo. Então, tudo bem. Obrigado. É que essa pergunta é bem tranquila de responder. Essa é- Essa é bem tranquila de responder, por isso que de repente as outras são a gente cabeludas, poderia colocar num contexto maior, inclusive, a Não, resposta se a essa quer que eu pergunta. faça, eu faço todas, mas Não, você mas- faz uma resposta só. Também posso, não tem problema nenhum. Fato novo, na execução específica dos atrasados, não tem. A gente está com a advogada lá na 20ª Vara agora. O Rafael estava me mostrando uma publicação de andamento processual que está no grupo 106, que eu não tinha visto, foi dia 6, se eu não me engano, a gente já estava nos preparativos de vir para cá. E ela não localizou essa publicação, o Rafael está vendo ali para ver de qual processo exatamente que é, e ela estava na 20ª Vara e perguntou como que está a situação do processo especificamente. Não teve mudança nenhuma, tá? Naquele dia 20, na hora do apito lá que a gente soltou, eu tinha ido fazer uma reunião com a juíza titular, né, no caso, que estava com o processo do FGTS, cobrança do FGTS, dos aposentados, que é outro caso que aflige bastante a gente. E aproveitei e fui lá na vara para tentar resolver isso daí. Eles não tinham nem numerado as folhas, quer dizer, a gente conseguiu ali naquela conversa, eu vou fazer isso aqui, eu estou atrasado e vou passar para o próximo setor. Esse próximo setor está lá ainda, tem que ir para a juíza mandar comunicação ao banco, para o banco se pronunciar. De todos esses fatos que vão acontecendo na ação dos 28, a gente pode ter lado ruim, que é toda a demora, mas a gente tem algumas oportunidades de explorar, né? O lado ruim dessa demora é que, enquanto o banco não responde, a gente não sabe qual vai ser o posicionamento dele efetivo para essa execução dos atrasados. E a gente poderia dar direcionamento para de ação. O lado bom dessa demora é que a gente está adiantando já o final do retrospecto que eu quero colocar para a gente pontuar algumas coisas da ação, é que nós temos, além do Marcos Rezende, de todo mundo que está nesse processo, o que a gente tem trabalhado com o Marcos Rezende já há algum tempo e nós fechamos isso recentemente. Nós contratamos um segundo escritório para atuar especificamente no STJ, na incorporação e tentar convencer os ministros do STJ que estão para decidir um dos recursos do banco sobre a incorporação, para tentar convencê-los da nossa tese. Tá? Então, enquanto o banco não responde e tem todo o acordo sendo costurado ali, a gente tem a chance de trabalhar no STJ, uma decisão favorável do STJ enfraquece a tese do banco no recurso dos atrasados. Então, a gente tem esses dois lados. Mas, especificamente na questão... Você ter falado disso, Jorge, como nós sabemos, o artigo 2º, letra A, da Lei 11.890, famigeradamente introduziu o subsídio, 24/12/2008, diz claramente, ele é retroativo, né? Que a partir de 1º de julho de 2008, não haveria mais penduricários, que seria o subsídio pura e exclusivamente. Eu pergunto com toda franqueza, se você acha que há possibilidade concreta de passar por cima da lei que diz isso,
e batalhar, como está sendo batalhado, a tese da incorporação acima do subsídio. Eu posso sentar aí, fica melhor. O microfone fica liberado um pouco. Fica mais fácil. Bota aí. Sinos cardeais. Já vou devolver e vou voltar. Tá bom, legal. Tá listo. Senta aí. Isso aí. Ele vai ficar sentado, mas... Vamos renovar aqui a cadeira do presidente. Estou em campanha aqui, montando com voto do pessoal da 106. Tem dificuldade, claro, a lei está lá expressa em dizer que chegava até aquele momento. O Estado estava na discussão da execução, eu e ele. O Estado é diretor de estudos técnicos e na hora de apresentar os cálculos da execução, nós fizemos várias reuniões com o escritório do Dr. Marcos Rezende, com o pessoal que faz os cálculos no escritório. Se optou por avançar até hoje, porque a tese nós devemos incorporar. A gente tem que lembrar que, na primeira instância, quando nós chegamos com essa ação, qual foi a decisão para o Grupo 106, inclusive? Vocês não têm direito. Isso daí já está incorporado nos aumentos da CLT. O TRF disse a mesma coisa. O STJ disse a mesma coisa. Nós fomos para o STF. Lá que a gente conseguiu uma decisão. Tá? Então, assim, eventualmente, uma percepção de que, de repente, isso não é tão factível, não quer dizer que a gente não possa conseguir. Nesse escritório que nós estamos trabalhando agora no STJ, foi apresentado para eles a tese. Eles disseram, vocês vão ter que chegar e trabalhar com esses ministros a tese da incorporação. Vocês acreditam que isso é viável? Vocês vão ganhar se a ação for vitoriosa. Vocês acreditam que é viável? Nós acreditamos. É um escritório grande, que tem peso, que tem... Então, assim, é uma tese assim... Importa muito o que o Jordan acha, eu concordo com a tese e eu concordo da grande dificuldade em passar do subsídio. Mas a gente está trabalhando com pessoas mais capacitadas, inclusive com o Jordan, com a direção do sindicato, ou a nossa avaliação pessoal ali. É difícil? É. Mas o pessoal acredita que isso é possível, tanto o Dr. Marcos quanto esse escritório. Esse acordo, aquele acordo que da última reunião do sinal, que eu participei, desculpa se estou falando besteira, mas foi tão falado sobre isso, entendeu? O acordo, e agora eu quero assim falar da incorporação, então... O que podemos postergar, não é? O Posso... pagamento dos atrasados, né? Posso fazer um parênteses, então e procurar fazer um retrospecto rapidinho de como isso decorreu? A gente já falou agora do início dessa ação. Tá? Eu até anotei as datas aqui, mas isso eu acho que não é importante. A gente remonta lá a 98, 99, quando entramos com a ação, teve toda essa dificuldade inicial, dificuldade que está acontecendo com os outros grupos. Tá? O segundo grupo de um pingo de gente remanescente ali, ele acabou perdendo, está com uma rescisória. Então, a gente teve toda essa dificuldade judicial, ganhamos no STJ. E fomos para a execução. Na execução, num primeiro momento, o primeiro juiz que decidiu essa questão, ele pegou e falou assim, olha, eu já tinha dito que vocês não têm direito. Tá? Em outras palavras, né? Se o STF diz que tem, então manda incorporar. E saiu, não sei se ele foi substituído, saiu de férias, veio lá a pessoa que estava no lugar e o banco tinha entrado com recurso, ele não aceitou, o banco entrou com o segundo recurso ali, ele entendeu que o segundo era o recurso devido, esse novo juiz, reconsiderou a decisão e falou assim, tudo bem, vocês podem incorporar desde que haja algo a ser incorporado, faça as contas. A gente não gostou da decisão, o banco também não, fomos para o TRF disse, não, tem que incorporar, mas tem que fazer as contas. Se sobrar alguma coisa para incorporar, e vai, né? Veio nessa discussão, fomos para o STJ, questionando isso, que é onde esse novo escritório estará atuando. No STJ, que houve a suspensão do processo por 180 dias, e já não está mais suspenso há um tempão, na prática era uma tentativa daí de você conseguir fazer um acordo com o banco ali e acabar com essa pendência jurídica. Tá? Para que evitasse de repente o STJ lá, na hora que você está negociando com a pessoa, o STJ dá uma decisão tanto favorável quanto ao banco, ou favorável a gente, enfraquece aquele processo negocial. Esses 180 dias passaram rapidamente, a gente chegou lá e pediu a prorrogação
O juiz nem analisou o pedido e o negócio foi transcorrendo e já não fazia mais sentido. Tá? No acordo, o GT foi constituído porque o banco chegou. O processo de negocial está tendo na administração pública, em vários órgãos ali, porque a justiça está assoberbada de processos dos entes públicos. Esse processo veio e o banco resolveu constituir esse GT de litigiosidade e trouxe para o sindicato. Vamos trabalhar nisso. Nesse primeiro momento do GT, o que se optou? Na época, o Belcito e o Freitas estavam acompanhando isso. Mas se optou o quê? Qual é o assunto mais importante para o funcionalismo no momento? Os 28. Vamos nos concentrar nele. Tá? Tem várias ações? Tem, mas os 28 é muito importante. Vamos tentar resolver. E sempre se acreditou. O Dr. Marcos sempre teve convicção de que aquilo podia ser resolvido. Até que a gente vem trabalhando, vamos pegar o precatório desse ano. E o negócio não acontece, vamos pegar o do ano seguinte. Então se foi trabalhando aí nesses 2 anos. O que é importante para a gente ter consciência desse processo de negociação? Nós chegamos para negociar enfraquecidos. Nós tínhamos a decisão dos 28 do STF, mas as decisões do juiz da primeira instância e do TRF dizendo, olha, vamos fazer a conta. Então você chega para o banco e fala assim, olha, eu tenho uma ação vitoriosa de 2.700 pessoas num universo de 10 mil aí, aposentados e pensionistas e por aí vai, que vai ser feito uma conta. Tá? E nós fomos lá. Com o passar do tempo nessa negociação, ocorreram algumas decisões judiciais que favoreceram a nossa posição. O procurador do banco está lá e fala, no primeiro momento, eu não assinava isso daqui. Nunca. Hoje em dia, o acordo, da maneira como o banco entende devido, ele fala, se eu pudesse, eu assinava sozinho. É que eu não posso. Por que ele diz isso? Porque a gente teve algumas decisões. Primeiro, uma do STJ lá que dizia que, olha, esse tipo de reajuste é do cargo e não da pessoa especificamente. É uma diferença para o cargo. Tá? Tem repercussão imediata para quem não está em ação? Não. Tá? Mas, em princípio, é do cargo que você deveria fazer. Se houver uma decisão de incorporação, em regra, quem não teve ação poderia entrar com ação hoje e falar assim, olha, incorpora para mim a partir de agora e pedir os 5 últimos anos de atrasados. Essa foi no primeiro momento que chacoalhou o GT. Um segundo foi a questão da substituição processual. O sinal entrou como representante. Por quê? Porque ainda tinha discussão judicial de como isso deveria se encaminhar na justiça. Então se optou por segurança, vamos pegar a autorização de todo mundo e fazer grupos. O Sindicep não, o Sindicep entrou como substituto. Tá? E aí teve decisões que, num primeiro momento, o banco enxergava que o Sindicep estava substituindo quem? Os filiados dele no momento do ajuizamento da ação. O que não dava quase ninguém, o risco era muito pequeno. Aí vem decisões e começam a aumentar esse universo. Não é só os filiados dele, é toda a categoria. De repente não é, e aí vai depender do encaminhamento do juiz, não é só no momento do ajuizamento, pode ser até o final. E aí o banco se assustou, falou assim, peraí, tem mais esse problema ainda. Tá? E por isso que a nossa posição no GT começou a se fortalecer. Tá? Já no GT foi colocado as possibilidades de fazer, já naquele primeiro momento, sem essa mudança, e a gente pode fazer acordo para o grupo 106, o banco refutou. A hora que você começou a ter todo esse risco jurídico aí sendo aumentado, o banco falou assim, olha, para mim, eu não tenho interesse em resolver o problema pela metade. Resolver um universo de 2.700 pessoas em 10 mil, que a gente ainda está discutindo o quanto, tá? Para mim não me resolve todo o risco que pode estar envolvido nessa ação. E aí você vai trabalhando e vai tentando. Chegou um momento nesse GT, na tentativa de se buscar o precatório já do ano passado, né? Que se optou, falou assim, olha, vamos tirar do Banco Central, porque o negócio você faz reunião mensal, e aqui você está chegando em impasse. Vamos tirar isso do âmbito do Banco Central, porque se a gente só ficar aqui, a gente não vai conseguir precatório. E vamos encaminhar para a AGU. E a gente vai começar, como a gente faz em negociação salarial nos outros órgãos, vamos tentar lá negociar e aumentar o período. Se naquele momento, assim, olha, o que se acordou com o banco? Vamos mandar um processo negocial da maneira como está para lá. O que o banco defendia? O banco defendia pagar para as pessoas que trabalhavam no banco de 93 a 96.
Tá? Quem trabalhou todo o período recebe todo o período. Quem trabalhou uma parte recebe uma parte desse período. Essa era a proposta do banco. A do sinal tinha contrapropostas, claro, olha, isso daí é muito pouco, a gente tem que incorporar. Isso daí, se você quer estender para todo mundo, eu tenho que fazer uma assembleia. No universo de pessoas que vão votar numa assembleia, vocês acreditam que é factível que uma proposta dessa, que limita o número de pessoas, passe? Então você vai tentando. É um processo negocial, você vai tentando convencer a outra parte de que você tem bons argumentos para que ela ceda de certa maneira. Então se saiu do banco, foi para a AGU, esse processo. Na AGU, no primeiro, o negócio não desandava. Fomos lá com a autorização do vice-ministro da AGU para que a gente pudesse provocar a Justiça Federal naquele fórum de conciliação. Então vamos trazer isso para o âmbito judicial. Tá? Você tem duas vantagens nisso ali, né? Você tem um terceiro ali que vai fazer as duas partes saídas da posição de defesa que estão e, de repente, avançarem na negociação, e você dá um pouco mais de transparência para você conseguir um acordo. O valor que a gente está falando de acordo é bilionário. A proposta do banco só para as pessoas que estavam naquele período é de quase 1 bi. A nossa execução são 3 bilhões de reais. Tá? Então, se caminhou ali. O cara da AGU chegou lá e falou assim, olha, advogado, primeiro não sabia quem mandava para lá, né? Aí um dia apareceu alguém que caiu de paraquedas lá. Eu não sei do que vocês estão falando. Não seja por isso, explicamos tudo. É isso que a gente está fazendo aqui agora, foi falado para ele. Não posso decidir nada. Daí a juíza pegou e falou assim, não, peraí, como que é isso? Vocês têm que ter uma posição, não dá. E a juíza é muito interessada. O pessoal está aposentado. Tem pessoas que já faleceram. Tá? E ela era muito preocupada com isso e pressionava a AGU ali na reunião. Se você tem que ter uma posição disso. A gente conseguiu, num determinado momento, atribuir tarefas. O banco fazer cálculos de impacto de outras situações. Os juízes trabalharam ali para a gente conseguir estender o período. Assim, por que vocês querem parar em 96? É a mudança para a RJU. Daí o juiz que estava junto falou assim, mas a mudança foi por medida provisória. A medida provisória foi convertida em lei em 98. Por que a gente não pode? Qual é o empecilho jurídico da gente chegar até 98? Tá? Primeiro argumento. Segundo, não foi estendido para as outras carreiras do Executivo em junho de 98? Por que a gente não pode chegar a junho de 98 igual foi para o resto do Executivo? Tá? Então foi trabalhado com isso. A gente, claro, né, já estão falando que podemos chegar até 98, a gente já gritou, não, peraí, tem um subsídio, vamos chegar no subsídio. A gente desiste da incorporação, chegamos no subsídio. O banco, não, tá louco, a probabilidade disso é muito pequena. Se não, então a ação do Sindicep é 2.000, vamos estender até 2.000, aumenta o volume de dinheiro para os que já estão nesse período e aumenta as pessoas que vai abranger até as pessoas que estavam até 2.000. A gente saiu dessa última reunião com tarefas. A AGU vai procurar descobrir quem vai decidir as coisas lá dentro, olha o absurdo. O banco vai fazer cálculo, já que tem a folha de pagamento ali, os dados. Tá? Então a gente distribuiu tarefas. Nós não conseguimos depois voltar para o fórum. O que a AGU fez? Ela encaminhou isso daí para o Ministério do Planejamento, sem dizer para o que seria, para a nossa avaliação inicial. Eles vão tentar nos enrolar lá no planejamento, porque vão mandar para qualquer um que vai engavetar isso, não vão dizer com quem está e a gente vai ter que fazer todo o trabalho de investigação e saber quem pressionar. Para surpresa nossa, voltou muito rápido. Voltou da AGU, a gente ficou sabendo que tinha voltado para a AGU e que já estava no banco. Eu liguei para o procurador que está responsável por isso, falei com ele, ele falou assim, olha, chegou ontem, eu estou analisando isso daqui, a gente vai dar prioridade, mas eu não consegui nem terminar de ler, o processo é grande. Tá? Na semana seguinte, a gente já voltou a cobrar deles, estávamos em reunião da Direc, soltamos o comunicado no apito dizendo, olha, o processo está no banco, assim, assim, assado, e daí uns dias a Procuradoria foi lá e soltou a nota dela dizendo que tinha mandado esse processo para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Foi para lá. O que a gente faz? A gente pode ser claro, a gente procura ir lá influenciar. Nós estamos tentando a audiência com a Procuradora-Geral. Ela estava ausente do país. O Belcito falou com o nosso assessor que cuida desse tipo de assunto. Falou assim, olha, ela não analisou o assunto, ela não estava por ali, eu vou tentar agendar a audiência de vocês para ir lá e levar a posição do sinal para ela. Então, no acordo, a gente tem o momento agora de trabalhar com ela e, pela posição da AGU, isso daí ainda vai para o Ministério da Fazenda. Então, é trabalhar
na Procuradoria da Fazenda Nacional e no Ministério da Fazenda, no âmbito do ministro, para autorizar qualquer acordo. A dificuldade que a gente vê no acordo é que, da maneira como foi, eles colocaram as considerações do sindicato de que você tem que estender, aumentar o período de uma maneira limitada no relatório deles. E o governo está trabalhando em considerar a posição do banco. Tá? A gente tem que trabalhar lá para tentar aumentar isso, mas é bem provável que isso, quando voltar, se eles não tentarem nos enrolar isso ad infinito lá, né, você tem que ir trabalhando para voltar logo, mas é que quando voltar, venha com essa proposta limitada, que é a original do banco. Olha, é para quem estava aqui em 96. Tá? Quando isso volta, a gente tem que chegar e conversar. Quando a gente não sabe quando, e quando chegar, tem que chegar, né? Levar para todo mundo, principalmente para quem tem. O pessoal do Grupo 103, que é a ação vitoriosa. Tá? E aí o Daro já falou na última reunião nossa, que foi um dos compromissos de campanha dele em São Paulo, ele é do Grupo 106, ele, o Belcito, o Freitas, os dois que estavam negociando durante todo esse período é do Grupo 106. Eu estava no banco na época do ajuizamento da ação, não estou no Grupo 106, mas isso não é nenhum problema. Então, assim, eles estavam negociando em prol do grupo e fazem parte, qualquer decisão é benefício para eles. O advogado é o maior interessado, tá? Se ele está trabalhando conjuntamente num acordo, ele não está lá, ele não vai brincar de rasgar, trocar 3 bi por 1, trocar 8% de 3 bi por 8% de 1%, se ele não acha que, de repente, é um caminho mais fácil de você operacionalizar o recebimento dos valores. Assim, as pessoas que estão trabalhando nisso, desde um primeiro momento, têm o maior interesse na resolução desse assunto, o quanto antes. Tá? Então, assim, só tentando desmistificar um pouco a ação de que o pessoal não tem interesse e não quer que o negócio ande. Basicamente é isso, o acordo a gente tem esse empecilho, o judicial está nesse imbróglio, daí as falhas agora, as perguntas do PC a gente vai, e de outros aí a gente vai... Só ressaltar aqui o que foi colocado. Qual é o nosso trabalho agora do sinal? Hoje mesmo nós sabemos que a doutora Adriana, que é a procuradora da Fazenda, está retornando ao Brasil e nós estamos com assessoria lá, pedindo a reunião já, se possível, para a semana que vem. Nós estamos trabalhando na AGU, porque a decisão da AGU foi a seguinte, quem pode assinar esse acordo são 2 ministros, a AGU, o ministro-chefe da AGU e o ministro da Fazenda. Né? Isso por quê? Porque o próprio Banco Central tirou dele da reta e disse o ministro Tombini é parte envolvida. Né? Então, ele tirou inicialmente a possibilidade de envolver o Banco Central. Não foi por outro motivo que o assunto foi passar na AGU. Né? Foi parar lá. Por quê? Porque a diretoria do banco se considerou impedida de fazer qualquer acordo, porque tem 6 ou 8 membros da diretoria que seriam beneficiados. A outra ação muito forte que a gente está colocando é essa. Nós contratamos agora, pagamos 150 mil e tem honorários que não serão pagos por nós, mas repassados pelo escritório, de um grupo de advogados que está fazendo um trabalho de memoriais no sentido de que vença a tese do sinal, do recurso colocado, do embargo, né? Para que, de qualquer maneira, em qualquer situação, a gente possa ou executar um valor maior, um período maior, ou levar para um acordo um período maior. Tá? Dentro do que foi colocado, o que eu coloco com muita veemência aqui, que a gente tem dito, é o seguinte, o banco se recusa a fazer um acordo parcial, não quer. A outra dificuldade que a gente tem é que ele disse que isso teria que ser com a decisão da categoria. A categoria extrapola os servidores, os filiados ao sinal. Então, imagina numa assembleia hoje em Brasília, onde 60% ou 70% do pessoal é novo, não tem interesse nenhum. Né? Então, a nossa preocupação é nesse sentido, né? De como venha essa posição, essa imposição, porque o banco diz o seguinte, é um acordo, eu vou dar as regras, vocês decidem, se não quiser, vão brigar na justiça mais uns 10 anos.
né? Então, essas são as preocupações que a gente tem hoje com relação ao acordo. Mas a gente está priorizando isso, lógico, dentro da lerdeza do judiciário e dos órgãos públicos aí, né? Nós estamos no aguardo de que possamos ainda ter uma evolução do processo negocial. Só para concluir, na ação de ajustamento da execução, o que foi pleiteado foi o máximo. Foi. Ou seja, são aqueles mesmos valores que estão lá divulgados para os interessados, cada um é isso. De abril até maio, né? A gente vai sim, chegar até maio. Até aquela data. Até aquela data. Obrigado. Tinha mais um, ele fez a pergunta e eu lembrei de mais um ponto. Perguntei sobre o conteúdo do ajustamento da execução, você disse que foi o máximo. Foi o máximo. Ou seja, e o máximo é até 2013. Isso. O Embora máximo eu acho que o bode pode sair da sala, na outra pergunta que eu fiz, em 30 de junho de 2008. Sim. Porque até lá podia incorporar algum penduricário. Depois dali a lei vai amarrar essa questão. Sim, você tem É assim que vocês veem também a questão. Você tem uma dificuldade. Nas conversas, na conversa na hora da execução, o Dr. Marcos nos convenceu de que a melhor orientação para a execução naquele momento era você chegar até aqui. Tem uma dificuldade ali que é a questão de você ver reajustes na execução em si, reajustes gerais de ajustes na carreira. Então você teve reajustes daquele 3,5%, aquele 0,1%, alguma coisa assim, do Fernando Henrique, não lembro os índices, né? Como você, isso daí você vai abater e o restante, aquelas reordenamento de carreira, que de repente você dava 1 ou 2 níveis para a pessoa que estava no meio, esses tipos de ajustes não eram necessários de serem feitos. Nós tivemos uma dificuldade enorme na elaboração dos cálculos, tá? Você pegar todas as verbas que existiam na época da CLT, depois da CLT, GABC e um monte de coisa. Depois do subsídio foi tranquilo, mas até aquele momento lá, você trabalhar com todos esses valores, com a informação do DEPS, que demorou num primeiro momento para nos passar, depois, na hora que a gente precisou corrigir alguns pontos, até ele foi rápido em fornecer as informações suplementares, mas no primeiro momento demorou, e isso aí atrasou. E agora já, em relação à execução, lembro do outro fato. Por que a gente chegou só nesse momento? E é bom a gente esclarecer. No primeiro momento a gente teve a decisão do STF, lá dizendo que a gente deveria incorporar. Ganhamos. A gente entrou para a execução da incorporação. E aquilo lá ficou. Por que a gente não jogou já logo em seguida a execução dos atrasados? Agora que é passado é fácil falar isso às claras. Porque o banco tinha prazo para entrar com uma ação rescisória logo depois. Tá? No primeiro momento você, vou esperar passar a rescisória, não vou ficar trabalhando com valores falando assim, vou receber tanto, a execução é enorme, que isso não passou-se a rescisória, temos que fazer a execução. Nesse momento a gente já estava em processo de fazer negociação. Tá? Então, vamos fazer negociação. Se eu estou com a possibilidade de negociação, por que eu vou entrar com execução e arriscar uma decisão contrária e eventual sucumbência? Tá? Então, a gente procurou, e eu falo a gente, o sinal em si procurou não fazer isso para evitar um risco desnecessário, porque toda execução ali você vai ter um risco de o juiz entender. Se o banco chega lá e fala que não deve nada, e o juiz hoje em dia diz que não deve, a gente fez uma execução com valor de excesso de execução e podemos ser condenados em sucumbência. Então tem todo esse risco que a gente tem que ponderar na hora de trabalhar o assunto para não colocar o conjunto de servidores, em risco. Eu queria responder uma pergunta que não foi feita aqui, mas foi colocada. Já me perguntaram 2 ou 3 vezes por que nós não optamos pela execução em grupo, né? Já que os valores eram muito elevados, eu
da 3 bi, hoje quem veio 3 bi disse que é inviável. Isso foi estudado por muito tempo, né? E a gente tem a experiência da URV em Porto Alegre, onde, depois de diversas ações, decisões vencedoras, alguns grupos receberam e outros não. Então tivemos decisões diversas, e inclusive o banco entrou agora com rescisória lá para alguns grupos, né? Então, o que poderia ser uma dificuldade de reduzir o valor e até minimizar esse impacto desse valor, era um risco muito grande, então não dá para fazer isso, né? A gente viu que não tinha a menor condição. Como já existia, inclusive, a experiência do Plano Bresser, que é o mesmo advogado, o Jordan colocou aqui, que ele só tomou alguma providência depois decorridos os 2 anos da rescisória, para não acontecer o que aconteceu com o Plano Bresser, né? E o que está acontecendo lá em Porto Alegre. Então, essa é uma preocupação que a gente está tentando afastar. Não. Está gravando? Acho que existe uma questão aí em relação ao subsídio, que pode existir a possibilidade de que, eventualmente, se os 28 incidissem até antes do subsídio, que algumas pessoas pudessem ter ficado em parcela complementar. Né? Então, levar, quer dizer, mesmo o subsídio, mesmo sendo devido até o subsídio, o valor acima, se adquirido antes da vigência do subsídio, vira parcela complementar e vira uma atrasada separada. Né? Assim, acho que talvez isso seja um ponto também. Sim, tinha essa preocupação. O Steiner levantou na época dos cálculos, inclusive, situações concretas disso, que a gente tinha dados que isso efetivamente aconteceria. E era um fato. Quer dizer, mesmo com a limitação do subsídio, mesmo que a gente chegue hoje, o juiz diga, olha, isso para no subsídio, mas existem pessoas que têm direito a receber além de 2008, porque eles têm direito à parcela complementar. E existe também a possibilidade de criar um qual acordo, o governo, o juiz, ou o governo, sei lá, o administrativo judicial, que, por exemplo, ao invés de determinar um intervalo, né, o acordo seja firmado sobre uma parcela